As telecomunicações no Brasil. O que são telecomunicações? A telecomunicação é uma parte da área da engenharia elétrica que tem como objetivo criar uma comunicação à distância para a comunicação humana. Basicamente, é prover o que for necessário para que pessoas consigam se comunicar à distância. O que um técnico em telecomunicação faz? Então, um técnico em telecomunicação vai atuar na instalação, na operação e na manutenção de sistemas de telecomunicações. Ele vai supervisionar os procedimentos adotados nos serviços de comunicação, atendendo à regulamentação específica, atuando também com sistemas de telecomunicações. Quando essas inovações chegaram ao Brasil? A revolução das comunicações se iniciou no Brasil a partir de 1970. Houve um vasto processo organizativo no nosso território, que foi de forma lenta, mas com o tempo foi se organizando. O físico passou a não ser mais tão distante. Várias atividades se desenvolveram com mais facilidade e a telecomunicação foi ganhando espaço. Então, agora vamos falar da história das telecomunicações no Brasil. Tudo se iniciou com a invenção do telefone. Esse aparelho revolucionou um mundo que até então só se comunicava por meio da fala e da escrita, isso em meados de 1875. Em uma exposição nos Estados Unidos, o nosso então imperador Dom Pedro II conheceu o telefone em 1876, que foi inventado por Graham Bell. O Palácio de São Cristóvão foi o primeiro a receber o aparelho no Brasil, pois Dom Pedro II havia ficado tão entusiasmado com a invenção que queria muito ter um aparelho para si. As linhas telefônicas interligavam seu palácio com a casa de seus ministros, isso em 1877. Naquela época, o telefone era um artigo de luxo, e a sua popularização só poderia ocorrer se a população tivesse acesso ao aparelho. Alguns empresários americanos proporcionaram a primeira instalação de uma rede telefônica no Brasil, e Dom Pedro II decretou a criação da primeira empresa telefônica brasileira, a Telephone Company of Brazil, em 1879. Ainda sendo um artigo de luxo, uma parte da população já tinha acesso ao aparelho, mas o seu funcionamento ainda era desconhecido. Em 1881, a primeira lista telefônica foi publicada no Brasil e ela parecia um manual de instrução. Como você já deve saber, as ligações nessa época ainda não eram feitas diretamente. Era necessário que alguém realizasse a conexão entre duas linhas telefônicas, e isso acabou dando origem à profissão de telefonista, em 1890. Assim como os smartphones estão sempre em mudança nos dias atuais, naquela época não era diferente. Os aparelhos mudavam e se aperfeiçoaram em sua estética e composição, garantindo cada vez mais o conforto e segurança para os consumidores, principalmente a partir de 1906. Em 1935, surgiu a telefonia pública, que fez com que os serviços de telecomunicação ficassem mais populares na época e fez com que as pessoas se aproximassem mais. Com o tempo, o telefone foi instalado nos setores comerciais do Rio de Janeiro, que tinham mais ou menos 30 mil aparelhos. Já em São Paulo, contava com um pouco mais de 20 mil. A partir de 1953, esses números começaram a subir. Com a Segunda Guerra Mundial, vários países começaram a investir em tecnologias, e foi nesse período que o primeiro computador e o primeiro telefone celular surgiram. Após toda a conturbação causada pela guerra, houve um período de calmaria e exploração de recursos criados para o bem-estar da população e aproximar ainda mais as pessoas, o que fez com que o DDD surgisse, conectando linhas telefônicas cada vez mais longe, em 1958. Por conta da Guerra Fria, os americanos aperfeiçoaram os serviços de telecomunicação, interligando suas bases militares e centros de pesquisas, por meio de uma rede de computadores. Esse seria o pontapé inicial para a criação da internet, em 1969. O e-mail surgiu depois que a primeira mensagem por meio de um programa de computador foi enviada. O nome da pessoa e do computador foi separado em 1971 pelo símbolo arroba. Os orelhões no Brasil tomaram conta das grandes cidades em 1972. A internet foi criada em 1986 e tinha o objetivo de conectar pesquisas e incentivar a educação científica no mundo. As páginas de conteúdo foram criadas em 1989.
Em 1992, foi criado o cartão telefônico como uma alternativa à ficha, e foi uma invenção 100% brasileira. Além disso, começou a disseminação de um aparelho que integrava voz, texto e mensagem, o fax. Depois de alguns anos, a internet comercial chegou no Brasil. Era uma tecnologia de ponta e com poucos usuários. Nessa época, ainda não havia legislação para o uso da internet. Entre 2000 e 2010, as telecomunicações do Brasil foram aperfeiçoadas. Aconteceu a chegada do GSM e a popularização de telefones celulares. As redes sociais, Orkut e Facebook surgiram nessa época. De 2010 até os dias atuais, a expansão da internet está cada vez maior. Hoje, o uso da internet e das telecomunicações melhoraram muito a qualidade de vida das pessoas, proporcionando inclusão e diminuindo desigualdades. Muitas das ações realizadas no dia a dia foram facilitadas com o uso da internet. Algumas curiosidades são: no ano de 1985 foi realizada a primeira transmissão de rádio, e a primeira transmissão por televisão em preto e branco ocorreu em 1950. A de televisão em cores ocorreu em 1972. Apenas 4 empresas de serviços de telecomunicações concentram mais de 89% de todos os acessos no Brasil. Os serviços de telecomunicações incluem emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons de qualquer natureza por fio, rádio, eletricidade, meios ópticos ou qualquer processo eletromagnético. Algumas das melhores empresas de telecomunicação no Brasil são TIM, NET, Vivo, Oi e Sky. Queremos ressaltar nesse trabalho o quanto as telecomunicações estão sendo importantes nessa quarentena, pois elas estão nos conectando a amigos e familiares e possibilitando as aulas online para muitas pessoas, além de possibilitar o trabalho em home office. Esse foi o nosso trabalho e esperamos que tenham gostado.